Fala, palmeirense. Antes de qualquer coisa, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, contar para os amigos, compartilhar. Nosso canal chegando já em quase 8.000 pessoas. É um número bem grande, cara. Muito legal. Obrigado por você estar aqui. E se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito ainda, pô, metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos aqui não são inscritos no canal. É de graça. Só ir lá colocar, isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Fazer jornalismo independente de qualidade é difícil e custa dinheiro, e a gente precisa da ajuda de vocês para esse projeto crescer cada vez mais. Aqui falamos de Palmeiras, procuramos falar sempre de maneira ponderada, razoável, sem grito, sem gestual, sem tentar se levar pelo calor do momento, procurando analisar. E acabado o Mundial, é isso que eu tô aqui para fazer com vocês, analisar, porque a realidade se impõe, né? Acabou o sonho de Hollywood do Palmeiras, de viver, de conquistar o Mundial. Não foi um sonho absurdo, no sentido de progredir de fase, passar do Chelsea esteve bem nas mãos do Palmeiras, sim. O jogo se encaminhava para uma prorrogação em que o Palmeiras era melhor e estava com mais caixa fisicamente. Eu creio que esse jogo poderia ter um desfecho completamente diferente, não fosse o segundo gol, obviamente, se não tivesse aquela falha ali. Foi uma falha do Everton, sim. Acho que a gente não tem que ficar fingindo, já falei isso no vídeo anterior, falo de novo, foi uma falha dele, sim. Ele tentou adivinhar um cruzamento como se fosse um pênalti, e aí é o seguinte, uma vez que você foi, você não volta. E aí já era. Mas, faltando daqui 6 dias, cara, daqui 6 dias não, né? Exatamente. Daqui 9 dias, recomeça o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, e às vezes o destino é irônico, né? Você sai do Mundial de Clubes, você sai do Chelsea, que é um dos clubes mais ricos do mundo, para um confronto com o Mirassol, que é o time mais jovem de Série A, primeiro ano do Mirassol jogando Série A de Brasileirão, e o Palmeiras vai de um extremo ao outro, assim, né, muito rapidamente, de um extremo ao outro. Vocês desculpem aqui essas colocadas de mão aqui às vezes, porque a rinite ataca, depois de uma determinada idade, quando vai chegando a noite a rinite ataca. E enfim, a realidade se impõe aí ao Palmeiras, né, você sai do Chelsea pro Mirassol, e tem que ter respeito com o Mirassol, porque até a parada do Mirassol vinha numa crescente. O Palmeiras que não se cuide, não. E o Mirassol é o menor dos problemas que o Palmeiras tem nesse segundo semestre agora, né? O Palmeiras tem aí confrontos importantíssimos pela Libertadores e pela Copa do Brasil. E pela Copa do Brasil eu não preciso nem falar, que é o Corinthians pela frente. E diante do cenário, na minha concepção, antes de começar... Antes do Mundial, para mim já era obrigação do Palmeiras conquistar essa vaga em cima do Corinthians. Eu não vejo como colocar isso de outro modo, e para mim continua sendo obrigação. O Palmeiras tem obrigação de passar pelo Corinthians. E para fazer isso tem que resolver alguns problemas, algumas pendências no elenco que precisam ser resolvidas, e eu queria discutir elas aqui com vocês. Acho que o ataque é o grande problema do Palmeiras. O Palmeiras tem o Estevão indo embora, e não dá nem para imaginar muito bem o que vai acontecer agora, é difícil pensar. O Facundo foi pensado para ser substituto do Estevão, mas não é esse jogador. O Facundo não é um mau jogador, mas tampouco é um jogador que vai ter o mesmo impacto que o Estevão tinha no Palmeiras. Não dá nem para imaginar algo assim, né? Até porque o impacto que o Estevão tinha no Palmeiras e tem em qualquer grupo, a gente vai ver isso no Chelsea logo logo, é enorme. Então não dá para imaginar que o Facundo seria esse cara. O Palmeiras precisa trazer um jogador. Então você está falando bastante do Sosa, nada contra o Sosa, mas eu acho que não é o Sosa. O Palmeiras tem que procurar um jogador de topo de prateleira. E aí eu vou chegar em 2 que o Palmeiras trouxe agora, e que também não são garantia de sucesso. O Paulinho, cara, quando ele entra em campo, essa foi uma aposta certeira do ponto de vista técnico e tático. É um cara muito inteligente, um cara muito bom tecnicamente, incontestável tecnicamente, mas que vai ter que parar por um semestre, ou seja, não tem Paulinho até 2026. O outro é o Vitor Roque. O Vitor Roque não está mal, mas pro tanto que ele custou, mais uma vez, ele custou o dobro do Flaco, a expectativa era o dobro do Flaco, ou o triplo. E não dá para entregar só esse futebol. Ele precisa entrar no time. O Abel precisa achar uma maneira de fazer ele entrar no time. Ele não está jogando mal. Inclusive contra o Chelsea, no primeiro tempo, ele foi uma ilha de qualidade num time que foi muito ruim.
ele arrancou pela esquerda muitas vezes e você via que não tinha ninguém junto com ele. Ele era o único que estava tentando alguma coisa, buscando o jogo. O Palmeiras vai ter que achar uma maneira de encontrar um jeito de potencializar as qualidades dele, né? E aí o terceiro problema, né, que já que eu citei o Abel, né, vamos falar de mais um problema aqui, que é o próprio Abel. A gente falava, a Leila quer sua renovação, ele já falou que está praticamente encaminhado para isso, né, para ele ficar até o fim de 2027, mas eu acredito que talvez o Abel não viva um grande momento, ele já viveu momentos muito melhores no Palmeiras, né? O time está se reorganizando, o time está se reconstruindo, saíram muitos atletas, chegaram muitos atletas, mas a gente viu no Mundial que o futebol ficou um pouco aquém do que era esperado. Eu, pelo menos, saio com essa sensação de que o time teve alguns grandes momentos. Acho que o segundo tempo contra o Chelsea foi um grande momento, o jogo contra o Botafogo foi um grande momento, o jogo contra o Porto. Mas o futebol contra o Inter Miami foi muito preocupante, o futebol contra o Al Ahly também não foi nada disso. Não é o melhor momento que o Abel já teve no Palmeiras. Até porque peças muito importantes pararam de render, como o Veiga, por exemplo, né? Vamos ver como o Abel vai redesenhar esse time. Eu acho que é uma questão a ser vista, mas também a renovação dele tem que ser colocada, né? Pelo Palmeiras, a renovação é mais do que desejada. Ninguém ali no clube contesta que o Abel será o técnico do Palmeiras até 2027, a não ser que ele não queira. E aí é meu ponto também. Será que o Abel vai querer seguir? Como será que vai ser essa pressão agora no segundo semestre, né? Existe já uma leva da torcida que não é assim tão alinhado com ele. Muitas pessoas pensam que ele explora o potencial do time aquém do que poderia ou deveria. Em alguns momentos eu também sinto isso, embora eu entenda que ele tem muitas qualidades que são incontestáveis, como ele mobiliza o grupo, como ele une os jogadores em torno de um objetivo, mas no campo mesmo eu não sei se ele está extraindo tudo que pode. E talvez tenha pesado para ele o fato de ser um mundial, o fato de chegar muita gente, mas o Palmeiras tem um segundo semestre recheado de decisões, um time forte, ainda que sem o Paulinho e sem o Estevão, mas essa substituição, né, essa chegada de um atleta para jogar no lugar de Estevão tem que acontecer, essa reposição, é a palavra que me escapou, e eu espero que o Palmeiras seja ousado. O Sosa pode ser um bom jogador? Pode ser um bom jogador, mas ele era um reserva no Forest, ele não vinha jogando, ele fez um gol na última temporada, e acho que o Palmeiras precisa de algo mais. É um Paulinho que tem que chegar, um Paulinho sem lesão, sem necessidade de cirurgia. É esse tipo de atleta que o Palmeiras tem que mirar. E outro problema que vai acontecer também, que aí eu acho que é iminente, pode acontecer a qualquer momento, que é o Richard Rios. Ele não vai seguir no Palmeiras. Ele já está querendo, já havia propostas para ele desde que ele voltou da Copa América do ano passado. O Palmeiras conversou com ele, sentou com ele, mostrou que, olha, você ainda tem como crescer aqui, você vai jogar um Mundial, você vai jogar bem o Mundial, você vai se valorizar e você vai sair mais por cima ainda do que você está agora. E realmente, ele jogou muito bem e a tendência é que ele se valorize diante disso. Mas isso não muda o fato de que possivelmente ele vai sair do Palmeiras. E isso é um problema grande para o Palmeiras. Ele tem que lidar daqui para frente, porque é um jogador muito acima da média, que tem momentos de oscilação, como a maioria dos atletas tem, mas é um jogador muito acima da média e foi talvez o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. O Lucas Evangelista veio que meio para tapar essa lacuna. Ok, é um bom jogador, foi um bom reforço, mas o nível cai bastante. Se você pensar que o Palmeiras vai jogar o segundo semestre sem o Murilo, tudo bem que jogue o Fux, mas sem o Murilo, sem o Paulinho, sem o Estevão e sem o Rios, o Palmeiras tem problemas pela frente, por mais que tenha já jogadores no elenco que possam suprir essas ausências, essas possíveis ausências. Ainda assim, o Palmeiras tem problemas, ainda tem o contrato do Abel para ver se renova ou não renova. Vamos ver, Vitor Roque precisa jogar, Abel precisa reencontrar seu melhor futebol, o Palmeiras tem que pensar nas substituições de Estevão, Rios e por que não de Paulinho, já que até o fim do semestre o Palmeiras não vai contar com os seus dois jogadores, os melhores jogadores tecnicamente, que são o Estevão, que já foi para o Chelsea, até logo,
e deixou um excelente cartão de visita para os colegas, com dribles, com golaço, com dedicação. E o Paulinho, que a qualquer momento pode entrar numa cirurgia que vai afastá-lo até o ano que vem. O Palmeiras precisava muito dele e vai precisar de uma reposição à altura. Para você que chegou até aqui, até o final desse vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe, ative o sininho. Conte pro pessoal que o canal Diego Iwata, o Marada, analisa e traz informações do Palmeiras de maneira ponderada, pensada, sem oba-oba quando tá bem e sem terra arrasada quando tá com problemas também, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.